Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa esperança nessa manhã renova nossas forças. A cada dia, quando nos levantamos e vemos o brilho do sol, nosso coração se renova na esperança de vermos o brilho do nosso Salvador Jesus Cristo voltando aqui a essa terra para buscar o seu povo. Queremos estar prontos, queremos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Será nesse momento onde o próprio Deus irá dizer: não mais sofrimento, não mais morte, não mais pandemia, não mais doença, e estaremos seguros ao lado do nosso Senhor para todo sempre. Muito bom dia. Que Deus o abençoe nessa manhã. Que este dia para nós seja um dia de muitas bênçãos e conquistas espirituais. É por isso que nessa manhã nos levantamos e colocamos nas mãos do nosso Deus todos os nossos sonhos, planos e projetos, na esperança de muito em breve nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da Palavra de Deus, Salmo capítulo 91, verso 11, onde a Palavra de Deus diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 11. Tenha certeza, Deus nessa manhã dará ordens aos seus anjos para que te proteja, para que te ampare, para que te oriente. Esteja com seus olhos espirituais abertos nesse dia, porque Ele vai estar na tua companhia para te proteger, fortalecer, amparar a tua trajetória. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã, convido você a ter a Palavra de Deus aberta no livro de Josué, capítulo 22, o verso 1 e o verso 2. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhe disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim, me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Acredito que a vida de todo cristão, ela precisa estar guardada na oração, no estudo da palavra e uma vida santificada ao lado do Senhor. Nós precisamos a cada manhã renovar esse compromisso, essa aliança de vivermos dessa forma ao lado do nosso Deus. Nós jamais deveríamos nos esquecer de vivermos uma vida devota na oração, no estudo da palavra e buscando a cada dia renunciar ao nosso eu para vivermos a santidade que Deus espera que nós possamos viver. Sempre foi o desejo de Deus que o seu povo vivesse nesses caminhos, que vivesse dessa forma. Ele queria constantemente abençoar o seu povo e ampliar os seus limites, mas essa bênção era condicional. Deus esperava que os seus filhos o amassem, o recebessem, demonstrassem para ele que estavam felizes em ter a Deus como sendo o Deus das suas vidas. Se essas expressões de gratidão se voltassem para o Senhor, Ele estaria com os seus braços abertos constantemente para derramar as suas bênçãos sobre os seus filhos. Josué capítulo 22, o verso 3, a Bíblia fala que durou-se um período de aproximadamente 6 ou 7 anos para que os israelitas pudessem dominar toda a terra, conquistar o que eles conquistaram dentro da terra de Canaã. E vale a pena salientar nessa manhã que durante todo esse período de luta de batalhas, praticamente não se encontrou nenhuma murmuração. Um contraste completo do que aconteceu durante 40 anos, os israelitas vivendo no deserto, que constantemente murmuravam contra Deus e contra os seus líderes. Mas nesse período de 6 ou 7 anos, quando entraram na terra de Canaã, eles não murmuraram. Com exceção à tribo de José, quando nós encontramos lá no livro de Josué, capítulo 17, mas nós não encontramos outros momentos onde o povo de Deus na terra de Canaã murmurasse. Pelo contrário, eles estavam envolvidos nas batalhas, eles estavam envolvidos na guerra. Não tinha tempo para pensar em coisas que fossem frívolas. A sua mente e os seus corações estavam voltados intensamente para as atividades, para os trabalhos, para a vida espiritual, e eles não davam brecha para que o mal pudesse trabalhar nas suas vidas. Acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo,
Nós precisamos atentar para esse relato bíblico e aplicarmos na nossa vida. Como nós precisamos a cada dia usarmos o nosso tempo para aquilo que é sadio e é benéfico. Nós não podemos usar o nosso tempo de uma forma frívola ou sem valor, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando oportunidade para que o mal trabalhe na nossa vida. Quando nós estamos envolvidos, engajados nas atividades para Deus, trabalhando em prol do próximo, daqueles que de fato precisam, ou envolvidos na obra do Senhor, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, nós crescemos, nós somos santificados e somos nós mesmos que recebemos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por isso que a cada dia que vivemos, nós precisamos viver com propósitos para que possamos estar com as portas da nossa vida abertas, recebendo sempre as bênçãos do Senhor. Josué capítulo 22, o verso 5, Josué traz lembranças à memória ao povo de Deus, da importância deles em amarem a Deus com todas as suas forças e com todo o seu coração. Eles sim deveriam estar envolvidos nas atividades diárias, nos trabalhos para o Senhor, mesmo que não diretamente dentro do santuário, mas fora eles tinham compromissos espirituais, até porque a nação de Israel é uma nação religiosa, era uma nação cristã. Deus queria que eles jamais se esquecessem do que Deus tinha feito por eles, mas as suas obras não deveriam lhes impedir de ter a sua comunhão pessoal com o Senhor. Há quantas pessoas que pensam que pelo fato de estarem trabalhando para Deus, não precisam ter as suas orações pessoais, não precisam ter seus momentos particulares de estudo da Bíblia, não precisa ser um adorador autêntico. E era isso que Josué estava lembrando para o seu povo. Deus queria que eles estivessem envolvidos nos trabalhos, falassem, testemunhassem, lutassem as batalhas de Deus, mas eles deveriam ter seus momentos particulares de devoção, uma vida de obediência a Deus. Se eles vivessem dessa forma, o céu estaria com as portas abertas para derramar bênçãos sem medidas sobre o seu povo. Josué termina falando nessa primeira parte do discurso que o sucesso e a felicidade deles vai depender de como eles vão viver em fidelidade para o Senhor. Se eles vivessem uma vida fiel, eles viveriam felizes. Mas se eles se esquecessem do Senhor, teriam que arcar com as consequências de não quererem que Deus fosse o Deus das suas vidas. Josué capítulo 22, o verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte: vindo eles para os limites pegados ao Jordão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. A tribo de Rubens, Gade e Manassés, eles tinham objetivos sinceros no seu coração. Eles estavam separados pelo rio Jordão das outras tribos, e eles pensaram que se fizessem um altar, seria um símbolo dessa união, embora estivessem do outro lado do rio. Na verdade, o objetivo era nobre. Eles não queriam dizer para as outras tribos que eles estavam separados e que os propósitos não eram o mesmo. Através do altar, eles estavam expressando unidade na fé. Eles estavam expressando que serviam ao mesmo Deus. Eles estavam levantando um altar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Mas toda a nação de Israel sabia que um ato de apostasia de uma tribo, as consequências não eram apenas para uma tribo, mas as consequências se tornavam coletivas. E as outras tribos que estavam do outro lado do rio ficaram extremamente preocupadas com essa ação de Rubens, Gade e Manassés. E eles enviaram para falar com essas tribos, líderes, porque havia uma preocupação de que a praga e a mão de Deus pudesse cair sobre todo o povo do Senhor. Não somente Moisés, mas Josué também, incessantemente, já tinham falado para eles da responsabilidade que eles tinham de viver uma vida de obediência a Deus e das consequências que eles trariam sobre eles mesmos se eles fossem infiéis ao Senhor. Os líderes sabiam que a maior dificuldade do povo de Deus era tentar copiar as mesmas práticas religiosas dos povos pagãos que estavam ao redor do povo do Senhor. Eis a razão pela qual
Deus estava pedindo para que o povo do Senhor fosse missionário, eliminando os adversários, para que eles não copiassem as mesmas práticas pagãs dos povos que estavam ao redor do povo do Senhor. Mas quando eles souberam que Rubens, Gade e Manassés tinham levantado um altar, Finéias foi enviado com o objetivo de saber o que de fato estava acontecendo, de investigar por que eles tinham levantado aquele altar do outro lado do rio, porque havia uma preocupação no coração de todo israelita. Olhando para o passado, ele sabia de quantas vezes Deus tinha se manifestado de uma forma muito enfática, dura, repreendendo a idolatria, repreendendo o pecado do seu povo. E eles agora tinham entrado na terra prometida, sabiam da bênção de Deus em estar vivendo dentro de Canaã. Eles não queriam que a mão do Senhor se apartasse dele ou que a praga voltasse sobre as suas vidas. Diante da entrevista e da conversa que Finéias teve com os líderes do outro lado do rio, Finéias declara que eles ainda não estavam completamente limpos. Havia ainda atos de imundícia entre o povo do Senhor no que tinha acontecido lá em Belpeor. E a preocupação era que aquele mal voltasse entre o povo de Deus e isso iria trazer sérias consequências para a vida da nação de Israel. Josué, capítulo 22, o verso 19, há uma expressão onde eles entendiam que a terra se tornava imunda se Deus não a santificasse. A ausência de Deus faria com que a terra se tornasse imunda. A presença de Deus faria com que a terra se tornasse purificada, santa. Era por isso que eles entendiam que a terra de Canaã era uma terra santa, era uma terra pura, porque Deus tinha santificado, ele estava presente e ele abençoava o seu povo. Quando as 3 tribos do outro lado do rio levantou um altar, havia um entendimento de que eles estavam afastando Deus, portanto, aquela parte da terra tinha se tornado imunda. Finéias tinha ido com os soldados com o objetivo de entrar em batalha, mas quando Finéias chega do outro lado do rio e conversa com os líderes das 3 tribos que estavam do outro lado do Jordão, ele consegue perceber que os propósitos daquele altar eram um propósito de honrar e santificar o nome do Senhor. E os planos de Finéias, tomado pelo poder de Deus, muda por completo. Finéias chega ao ponto de propor para que eles viessem para o outro lado do Jordão, para estar próximo das outras tribos, para que eles não se sentissem isolados e separados. Creio que hoje, antes de julgarmos alguém ou condenarmos alguém diante do relato bíblico, nós precisamos aprender com a atitude de Finéias. Nós precisamos primeiramente ouvir as pessoas, dar uma oportunidade de resposta, de defesa, para que depois nós possamos chegar às conclusões adequadas. Deus não almeja que nós cheguemos a conclusões precipitadas sem que primeiramente demos oportunidade para que os nossos irmãos se expliquem a respeito dos seus atos duvidosos. Por isso que nessa manhã o chamado de Deus para mim e para você é que a cada dia nós possamos ir na direção do nosso irmão com o objetivo de ajudá-lo, fortalecê-lo, encaminhá-lo para o caminho da cruz. Se porventura nos depararmos com alguém que a sua vida nos mostra algo que revela uma dúvida, primeiramente nós temos que ir na direção dessa pessoa, conversarmos com ela, orarmos por ela, ajudá-la a crescer, para que depois nós possamos levar a outros líderes para que tomem medidas mais sérias a respeito da sua vida. É o que a palavra de Deus, no livro de Mateus 18, nos ensina que devemos praticar. Josué capítulo 22, o verso 22, os líderes da tribo de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés, eles usam 3 nomes de Deus para designar de fato os seus propósitos. Eles falam do Deus Todo-Poderoso, eles falam do Deus Todo-Majestoso e eles também falam do Deus que se revelava a Moisés. Com essas declarações, eles estavam dizendo que tinham se mantido fiéis ao Senhor. Em momento algum, eles se desviaram do propósito pelo qual Deus queria que eles pudessem seguir. Eles também sabiam, como toda a nação de Israel sabia, que o único lugar exclusivo, separado, que Deus tinha deixado para era a cidade de Siló. Mas essas 3 tribos tinham optado em construir um altar para suas devoções particulares devido a estar do outro
lado do rio. Mas Finéias e os outros líderes e soldados que estavam ali reconheceram a integridade dessas 3 tribos e voltaram para suas casas reconhecendo e sabendo que de fato havia sinceridade e não havia pecado no meio do seu povo. Creio que, da mesma forma como Finéias voltou para sua casa, humilde, reconhecendo a sinceridade, a justiça que tinha acontecido ali, hoje nós precisamos, Deus precisa de homens e mulheres que sejam humildes para reconhecer e quando em algum momento tomam atitude precipitadas e reconhecem que estavam errados, peçam perdão, sejam humildes para voltar para os seus lares, orar por aqueles que por algum momento foi levantado alguma calúnia, uma palavra negativa contra ela e peçam perdão a Deus e vivam em unidade. Porque esse é o plano do Senhor, que nós vivamos em unidade, em amor aqui nessa terra. As 3 tribos tinham levantado um altar e chamaram esse altar de Altar dos Testemunhos. Revela claramente o nome que eles estavam se mantendo fiéis ao Senhor. Eram os testemunhos do Senhor, a lei de Deus, a Torá. Eles estavam seguindo fidedignamente o que Deus queria que eles pudessem seguir. Os seus corações estavam envolvidos em amar a Deus. Eis a razão pela qual eles levantaram esse altar. Por isso que nessa manhã, amigo, ao concluirmos o capítulo 22 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos colocar no nosso coração 3 propósitos. Primeiro, as melhores intenções de um coração, mais puro que seja, podem ser mal interpretadas por outras pessoas. Por isso que nós precisamos ser o mais transparente possível em todas as nossas ações. Por isso que nós temos que evitar toda a aparência do mal. Segundo, é indispensável ser zelosos para com o nosso irmão, que ele sinta que nós o amemos. Não devemos julgar, não devemos criticar, mas o nosso cuidado, o nosso amor precisa ser expressado por aqueles pelos quais Cristo um dia morreu na cruz do Calvário. Eles precisam se sentir amados, protegidos e amparados pela comunidade cristã. E terceiro, por mais que alguém seja extremamente acusado, machucado, nós precisamos ouvir com calma, dar oportunidade de defesa, permitir que ele fale a seu respeito, para que a justiça possa ser feita. Depois de ouvirmos, precisamos tomar a decisão adequada, orar por ele, conduzir pelo caminho correto e permitir que de fato a verdade venha à tona e conduza a nossa vida. Quem está certo sempre terá calma, paciência para poder falar das suas limitações, das suas dificuldades e das verdades que ela tem vivido, porque não terá medo de trazer à tona do que está sendo acusado. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo da Palavra de Deus, eu e você a cada dia precisamos seguir as orientações vindas do céu para a nossa vida. Vivendo dessa forma, nós teremos uma vida muito mais feliz. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.